Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Vou com o Greg. E hoje a gente vai fazer a verdadeira trilha da Rota do Cangaço, que está localizada aqui no município de Canidé de São Francisco, que foi onde aconteceu a captura e morte do famoso cabra macho nordestino Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Então nós vamos fazer essa trilha. Eu e a Ivaneide vai fornecer histórias e como que aconteceu, né, os fatos históricos dessa captura que foi tão importante e que mudou a vida dos sertanejos aqui, tanto alagoano como sergipano. Então vamos lá e vem junto que eu vou com o Greg conhecer essa trilha fantástica. Ela pertenceu ao coiteiro Pedro de Cândido. Então Pedro de Cândido ele recebeu o nome de coiteiro porque ele acobertava Lampião em suas terras. Então a palavra coiteiro vem de acoitar. Por ele dessa cobertura Lampião em suas terras, daí ele recebeu esse nome de coiteiro. Só que o Pedro não residia diariamente nessa casa. Essa casa que residia diariamente era o Duval Rosa ou Duval de Cândido, irmão do Pedro. Porque o Pedro ele era um pequeno comerciante e residia no povoado Entre Montes. Lá ele tinha um comércio que na época receberia o nome de bodega. Então era lá que ele residia com a sua família. Aqui só era para o seu descanso e rever como era que estavam as suas terras. E as terras estavam aos cuidados do Duval Rosa, do irmão mais novo dele. Então a casa, ela permanece com o mesmo padrão da época, ela só é apenas restaurada. Dentro da casa se encontram objetos da época que pertenceu ao Pedro, se encontram fotografias. As fotografias são réplicas, que as originais se encontram com os familiares, tá? Então aqui permanece com o mesmo padrão da época, porque o espaço antigo ainda está dentro da família do Pedro de Cândido, que hoje pertence à terceira geração do Pedro, tá? Por isso que eles mantêm a casa com o mesmo padrão. Ela já passou por várias e várias restaurações, e eles buscam a mantê-la com o mesmo padrão da época, tá? Lampião estava em terra sergipana e ele foi emboscado por um grupo de policiais alagoanos que na época eles receberam o nome de As Volantes, tá? Então eles fizeram esse percurso com bastante dificuldade, que a grota realmente era de difícil acesso. Hoje tem um caminho para dar acesso à grota, mas na época a vegetação era totalmente fechada. E eles fizeram esse percurso à noite, na noite do dia 27 de julho de 1938. Que julho para a gente é inverno, contribuía mais ainda para que a vegetação ficasse fechada. Então eles utilizaram facão e foice para facilitar. E com eles levavam 3 armas pesadas, que eram 3 submetralhadoras da fabricação alemã, que eram 2 Bergmann e uma Royal 18.1, que elas foram fornecidas pelo presidente da época, o Getúlio Vargas. Então, quando a gente terminar de fazer o local íngreme, que eu falei, que a gente inicia na metade do percurso, a gente vai se deparar com o local plano, vai ter bancos. Lá eu inicio o contexto histórico. Então lá é comum a gente falar que é um local de apoio, porque a gente sente e descansa. E foi exatamente nesse local que esse grupo de policiais chegaram, altas horas da noite, e esse local já fica bem próximo da grota, que só tem 55 metros para chegar até a grota. Então, ao chegar lá, altas horas da noite, eles perceberam que Lampião se encontrava em farra, porque exatamente nesse local eles começaram a ouvir gargalhadas, vozes altas, cantorias. Daí, como eles não vinham preparados para confrontar com Lampião e sim pegá-lo de surpresa, emboscá-lo, daí eles tiveram uma brilhante ideia de se dividir em 3 grupos, esse grupo de 48 soldados. Dentro desse grupo vinham 3 comandantes, que era o tenente João Bezerra, que vinha liderando a emboscada, o sargento Aniceto Rodrigues e o aspirante Francisco Ferreira de Melo. Ao se dividir, cada um ficou com um grupo, e daí eles tomaram as direções, cada um pegou uma direção, montaram um cerco na grota e aguardaram o dia amanhecer. No caso, a emboscada já aconteceu na manhã seguinte do dia 28 de julho de 1938, que julho do ano passado fez 83 anos. Gente, estamos aqui na trilha e uma pergunta é que todos vocês já se devem ter feito, que é: Lampião, herói ou bandido? Responde pra gente, Ivaneide.
Bom, na minha opinião, analisando o sistema da época, ele não é nem herói e nem bandido. É como diz o escritor o José Bezerra, em um dos livros dele, por nome Lampião, a Raposa da Caatinga. Ele fala que, para a gente analisar o contexto histórico do cangaço, a gente tem que se voltar o olhar para a época, analisar o sistema, onde era o coronel, que os coronéis era a própria lei, onde os pequenos sertanejos sofriam bastante opressão por parte desse sistema. Daí o movimento cangaço veio para buscar fazer justiça social com suas próprias mãos, tá? Ou seja, nem herói, nem bandido. Todos os fatos históricos, independentemente de ser exclusivamente esse do cangaço, a gente tem que analisar de acordo com sua época para tentarmos entender melhor e compreender os acontecimentos da época. Vamos lá! Eu ouvia muito quando eu era criança, na frente da casa do meu avô, lá no sítio, em Pernambuco, diziam que de frente à casa dele tinha um pé de jaca, que lá a minha tataravó tinha enterrado ouro dentro de uma botija, que era o meu sonho saber o que era, e à noite o fogo corredor ficava circulando, né? Sim. E eu ficava, quando era tipo a noite, 1 da manhã, eu ficava pela brechinha assim na porta, tentando ver se eu via o fogo corredor lá cercando a botija da família. Conhecido como Alto das Perdidas ou Alto de Umburana. Alto de Umburana por conta dessa árvore que recebe o nome de Umburana e aqui é rodeado por elas. Então, Alto das Perdidas, na época quando aqui era tomada pela vegetação, os vaqueiros não tinham conhecimento desse local, tá? Que é um local alto, nós estamos 90 metros acima do nível do mar. Então esses vaqueiros, ao se deparar com esse local, por não ter conhecimento, era comum eles se perderem. Então, por isso acontecer com frequência, aqui ficou conhecido como Alto das Perdidas, por conta dessas direções tomadas ao contrário dos vaqueiros. E foi exatamente nesse local que as volantes se aglomeraram, altas horas da noite, e ao perceber que Lampião estava em farra, já que está bem próximo da grota, eles tiveram a ideia de se dividir em 3 grupos. O tenente João Bezerra ficou liderando o primeiro grupo, que ele ficou responsável para fechar a direção da grota, a central da grota, que é a direção que nós vamos. O segundo grupo ficou com o sargento Aniceto Rodrigues, que ele ficou com o lado direito. E o terceiro grupo com o aspirante, que ficou com o lado esquerdo. Segundo a história, na hora H, o lado direito permaneceu aberto, porque o sargento não cumpriu com o combinado. Daí tem 2 versões na história. Uma que o sargento se perdeu por não conhecer o local. E a outra é que ele pegou direção ao contrário de propósito, porque ele temeu de fazer esse cerco na hora H. Então na grota se encontravam 35 cangaceiros. Desses 35, 24 conseguem fugir pelo lado direito, que se encontrava aberto no momento. Eram 30 homens e 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, morre 2 na grota, que foi a Maria Bonita e a Enedina. E 3 conseguem escapar, conseguem fugir pelo lado direito. Quem consegue fugir é a Sila, a Dulce e a Dília. Dessas 3, a Sila e a Dília já faleceram, mas a Dulce ainda se encontra viva. E a última visita que ela recebeu chegou a comentar que a mente dela ainda se encontra lúcida, tá? E que quando aconteceu o massacre aqui na grota, ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Ela era uma adolescente. Ao chegar lá na grota, vocês vão ver cruzes e placas em homenagem aos 11 cangaceiros que lá foram mortos, que foi a Maria Bonita e Lampião e mais 9 seus cangaceiros. E uma cruz e uma placa recente, que é do soldado por nome Adrião Pedro de Souza. Dos 48 soldados, foi o único soldado a ser morto lá na grota. E também foi o único corpo a ser retirado pelas volantes da grota. E ao chegar à cidade de Piranhas com o corpo, as volantes alegaram que teria sido os cangaceiros, mas na verdade o Adrião ele foi assassinado por um colega de farda. Então, nos livros, a morte do Adrião ela é conhecida como fogo amigo, já que ele foi assassinado por um colega de farda. Então, a versão que nós temos nos livros é que a morte do Adrião já estava encomendada dentro do próprio grupo de colegas e só estava esperando o momento certo para fazer o assassinato do Adrião. Então, essa cruz e essa placa ela foi colocada por um escritor por nome de Antônio Vilela.
ele foi em busca de familiares e encontrou uma filha de soldado em Champreto, uma cidade de Alagoas. E daí ele pediu autorização à filha para fazer uma homenagem ao pai, e ela autorizou. Só que ela fez um pedido, que no momento da homenagem não queria a presença de nenhum militar, porque no momento que a família mais precisou de apoio, ninguém chegou. Então daí Antônio Vilela veio para a grota com os colegas, no dia 1º de março de 2012, colocou uma cruz e uma placa em homenagem ao militar. A filha de Lampião, né? A neta. A neta. É. A Vera Ferreira, que no caso a Vera é a filha da Expedita Ferreira. A Expedita é a filha de Lampião com Maria Bonita. Na época, ela tinha 5 anos de idade. Quando estava aos cuidados de um casal da confiança de Lampião, né, e da Maria Bonita, aqui em Sergipe. O casal se chamava Cervera e Aurora. Então eles não deram. Com 5 dias de nascida, que ela pariu, a Maria Bonita pariu nas terras sergipanas, e Lampião se sentia muito, digamos assim, à vontade aqui em Sergipe. Sim. Porque na época o interventor, o Eronildes de Carvalho, era amigo de Lampião. Né? Então, por essa razão, Lampião nunca foi emboscado pelas forças volantes sergipanas. Sim. Então, quando ele queria fazer algo que requeria mais tempo no mesmo local, era Sergipe que ele procurava. Ah, entendi. Então, por isso que a Maria Bonita pariu aqui em Sergipe. E com 5 dias ela deixou aos cuidados desse casal, né, que era da confiança deles. E por que que eles deixaram? Porque esse casal tinha 10 filhos e a mulher paria todo ano. Então, aparecendo mais uma bebê no meio da família, ninguém ia notar nada diferente. Ia ficar se perguntando, né? E foi bem triste a história da Expedita também, porque ninguém sabia da existência da menina. Após o assassinato dos pais, um dos cangaceiros que conseguiu fugir, né, que depois foi preso, falou a respeito, chegou a comentar a respeito dessa menina, da existência dela. Então a justiça veio em busca e pegou ela do casal, por o casal não ter vínculo familiar com a menina. Sim. E colocou ela no orfanato. Ela ainda passou 2 anos no orfanato. Olha, pessoal, aqui na época era bancos de areia, tá? Essas pedras não eram assim expostas. Então, por isso que eles posicionavam as barracas dele com facilidade. Aqui era menos fundo, que era coberto de areia. Tá? A direção direita que os 24 conseguiram fugir é essa aqui, ó, subindo. Que a sobrevivente Cília, ela esteve aqui no local 2 vezes. Então, nas entrevistas dela, ela chegou a comentar que uma boa parte dessas barracas já estava armada na direção direita, por isso que facilitou a fuga. Né? Além de estar aberto, que deram sorte, né? Que ninguém sabia, deram sorte. E essas barracas já estavam na direção direita. A barraca de Lampião ficou atrás dessa pedra das 2 cruzes. Então, ela chegou a comentar que Lampião sempre tinha essa prioridade de ficar de 5 a 10 metros das outras barracas quando eles estavam acoitados no local. Então, ela também comentou que aquela cavidade ali na época era bastante funda. Um homem de 1,70 m ficaria em pé com tranquilidade. Tá? Então, como aqui deságua fortemente, chuvas de trovoadas, então aqui se transforma em cachoeira quando a chuva é intensa. Sim. Então, aqui vem de longe essas águas fortíssimas e daí desemboca no rio. Essas areias foram levadas para o rio, né? Já que se passaram 83 anos, hoje se encontra nesse cenário. Essas águas cavaram bastante, que as pedras apareceram, e isso obterrou também algumas partes, como aconteceu com aquela cavidade. A parte histórica, né? Então, Lampião, ele esteve aqui nesse local, não pela primeira vez, já era pela 3ª vez, no dia 23 de julho de 1938. Aqui ele se sentia bastante acolhido, terra de amigo coiteiro, o próprio governante do estado também era amigo, e daí aqui ele se sentia em casa, bem acolhido. Só que Corisco não tinha essa mesma visão. Ele nunca se acoitou nesse local junto com Lampião. Ele falava que aqui por ser baixo era muito perigoso, que viesse por cima ter uma boa visibilidade e atacaria com facilidade quem estava aqui dentro sem nenhuma chance. Então sempre ele buscava a ficar em outra fazenda com seu grupo. No dia da emboscada, ele estava em outra fazenda, que fica em Alagoas, próximo daqui, por nome de Emendada. Marcou o dia do encontro aqui com Lampião para seguir viagem juntos. Segundo a história, houve um descontratempo por parte do barqueiro. Corisco não teve como comparecer no dia marcado.
Daí Lampião resolveu ficar mais dias à espera de Corisco. Segundo sobreviventes, em entrevista, chegou a comentar que Lampião falava que ele não tinha como seguir viagem sem o Corisco, que ele tinha um plano para colocar em prática, e só com a presença de Corisco. Então, segundo a história, o plano seria passar a chefia para Corisco, que ele já estava cansado, não andava bem de saúde, ele só tinha apenas 40 anos de idade, mas pela vida que ele levava, ele já estava se sentindo cansado. Só que antes de abandonar o movimento, né, do cangaço, passar a chefia para Corisco, ele tinha um desejo de ir com Corisco até a Bahia, chegando lá, matar o José Rufino, que era um chefe policial da Bahia, que era conhecido como o maior matador de cangaceiro, que realmente o José Rufino perseguia os cangaceiros de perto. E ele também tinha aderido a um pedido da Maria Bonita, que o sonho da Maria Bonita era abandonar o movimento do cangaço, trocar de identidade, pegar a bebê, que era a Expedita, com o casal, e criar ela como pessoa normal. Comprar uma fazenda na região de Minas Gerais e abandonar o movimento e morar em Minas e criar a filha como pessoa normal. Daí, ele estava com esse plano já em mente, só que nada deu certo. À espera de Corisco, né, para colocar esse plano em prática, ele revê os mantimentos. Daí ele percebe que os mantimentos estavam pouco, porque ele já estava com 35, Corisco estava para chegar. Então, o que tinha estava pouco para seguir viagem. Aproveitando que isso foi no dia 27 de julho, um dia de quarta, que estava acontecendo a Feira Livre da cidade de Piranhas. Aproveitando aquele dia, um momento, ele chamou o coiteiro Pedro de Cândido, que era um grande amigo dele, da confiança, pediu que ele fizesse compra para ele na cidade de Piranhas, né, que estava acontecendo a feira. Só que o Pedro, ao chegar na feira, não disfarçou. A feira é pequena, todo mundo conhecido. Daí ele começou a fazer essas compras só de sacadas e de fardos. E todo mundo conhecia o Pedro, porque era comum Pedro fazer compras na cidade de Piranhas para a bodega. E Pedro só comprava de quilos. E nesse dia ele só comprava de sacos e de fardos. Daí todo mundo, conhecendo Pedro, levantou suspeita. Todo mundo ficou admirado e sabia que algo de errado tinha naquelas compras. É aquele ditado, quando a população é pequena, tudo é pequeno, menos a língua. Porque qualquer movimento estranho serve de comentários. Manobra. Daí ficou passando de um para o outro e chegou aos ouvidos de um senhor por nome de Joca Bernardo. Que Joca era amigo e coiteiro de Corisco, mas ele era inimigo de Pedro. Por não gostar de Pedro, aproveitou a situação, foi até a delegacia e denunciou Pedro para o sargento Aniceto Rodrigues, contando o que estava acontecendo na feira e ainda falou, aperta o Pedro que ele sabe o paradeiro de Lampião. O sargento vai até a feira, observa o Pedro e faz diferente. Ao invés de apertar o Pedro, ele passa um comunicado falso, que todo mundo que está na feira acredita. Ele comenta para a população que fica tranquilo, que ele com os seus soldados, naquele momento, estava ainda a cidade de Canapir, que é uma cidade que não fica tão longe da cidade de Piranhas, em busca de Lampião, que ele estava prestes a atacar a cidade. Só que ele fez esse comentário porque ele tinha certeza que o Pedro estava na feira e ao chegar no local onde Lampião se encontrava, ele passaria o comunicado, Lampião baixaria a guarda, relaxava e ele com mais tempo de bolar o plano como chegar até Lampião. E realmente deu certo a estratégia do sargento, porque o Pedro, ao chegar nesse local, à tardinha do dia 27 de julho de 38, passou os mantimentos para Lampião e foi logo dizendo, capitão, fique tranquilo que as macacadas estão indo em direção ao contrário, em busca do senhor de seus cabras. Estão sabendo que o senhor está na região de Canapi. Foi quando Lampião realmente relaxou, a ponto de comemorar. Daí ele liberou seus sentinelas, que eram os vigílias de ponta de serra mais alta, se aglomeraram todos aqui e caíram na farra. Segundo a Cila, em uma das suas entrevistas, que tem entrevista dela no João Soares, no YouTube, tem várias entrevistas da Cila. Então ela chegou a comentar que realmente aqui foi muita bebida e jogo de baralho a noite toda nessa noite do dia 27. Então que Lampião parecia que estava se despedindo naquela noite. Então ela chegou também a comentar que enquanto ele estava aqui farreando, a Maria Bonita era fumante e chamou ela para se ausentar um pouco da grota. E elas ficaram sentadas em uma dessas pedras aqui altas. E daí diz que ela ficou em pé, a Cila, e observou luzes acendendo e apagando nessa região esquerda, que foi a região que o aspirante ficou com o grupo dele. Então ela chegou a comentar para a Maria Bonita o que ela estava vendo. Só que disse que a Maria Bonita desconversou, disse a ela que não se preocupasse não, que era vagalumes, que era comum aparecer na região, naquela época, que era época de inverno. Então ela falou que desceu e nada comentou. Cada uma procurou a sua barraca e foram deitar.
Mas ela disse que pelo horário tinha certeza que eram as volantes já montando o cerco. O sargento Aniceto Rodrigues se comunicava com o tenente João Bezerra, que se encontrava em Vila de Pedra, que é a atual cidade de Almiro Gouveia. Então, na época, eles se comunicavam através de telegrama de forma codificada, onde o sargento falava: Tenente Prestes Bezerra, venham gente e tudo certo, que o boi está no pasto. O tenente entendeu a mensagem do sargento, que se tratava de Lampião, que o boi seria Lampião e o pasto seria o local onde Lampião se encontrava coitado. Daí foi quando o tenente João Bezerra se organizou com seus policiais, junto com o aspirante, e vieram ao encontro do sargento na cidade de Piranhas. E lá eles alugaram 3 pequenas embarcações por nome de chatas e vieram pelo Rio São Francisco. Só que eles já sabiam que o Pedro não residia na casa dele, na fazenda dele, e sim no povoado Entre Montes. Então, eles não encostaram na fazenda de Pedro, eles encostaram na fazenda Remanso, que fica no outro lado do rio, em Alagoas, bem próximo do Angico, e o Remanso também fica bem próximo do povoado Entre Montes, fica entre um lugar e o outro. Daí foi quando o tenente João Bezerra, ao desembarcar na fazenda Remanso, ordenou 2 de seus soldados, por nome de Elias e Bidas, que fosse até o povoado Entre Montes e trouxesse o Pedro à força para a fazenda Remanso. E foi lá na fazenda Remanso que começou a tortura do Pedro para falar o paradeiro de Lampião. Segundo a história, cada pergunta que era feita ao Pedro a respeito do paradeiro de Lampião e que a resposta do Pedro seria o silêncio, era uma unha do Pedro arrancada a bico de punhal. Até que ele não suportou a mutilação e resolveu falar que Lampião se encontrava em suas terras. Então trouxeram o Pedro da fazenda Remanso para a fazenda Angico, lá para aquela casinha, e ao chegar na casa encontraram o Duval. Só que o Duval, em uma das entrevistas, ele chegou a falar que as volantes também não ficavam atrás, nas torturas, que ele também se aproveitava, eles também se aproveitavam da situação e torturava. Seu Duval, ele faleceu no ano de 2013 e ele foi prefeito 3 gestões da cidade de Poço Redondo e ele deu várias entrevistas. Ele falou que quando ouviu a voz do irmão que abriu a porta, a primeira coisa que ele recebeu foi uma tapa na cara e uma acabada de revólver, que as volantes também gostavam de torturar. Daí ele não teve saída. Ele disse que a única saída era acompanhar o irmão junto com as volantes para mostrar o local do coito. Ao chegar no Alto das Perdidas, onde a gente parou um pouco, daí foi quando eles perceberam que aqui se encontrava em farra. Foi quando eles tiveram a ideia de se dividirem, montar o cerco na grota e aguardar o dia amanhecer. Então, aproximadamente umas 5h15 da manhã, um dos cangaceiros, por nome de Amoroso, foi apanhar água no Poço Tamanduá, que era desse poço que ele abastecia as barracas aqui, quando eles estavam aqui na grota. Esse poço, ele fica na região esquerda aqui da grota, aproximadamente uns 150 metros de distância. Então, o Amoroso, ao apanhar seu primeiro cantil de água, ele foi surpreendido com um tiro, que nesse horário, todos os soldados já estavam em posições. Próximo ao poço estava o soldado por nome de Abidom. Então, foi de lá que saiu o primeiro tiro, da arma do Abidom. Segundo a história, o Abidom, ele não era tão preparado. Ele era novato dentro do grupo das volantes. Ao ver o Amoroso, ele ficou muito nervoso e resolveu atirar, só pegando e raspando as cartucheiras do Amoroso. Quando saiu esse primeiro tiro, todos começaram a atirar ao mesmo tempo para a grota. Daí o Amoroso não teve como descer para avisar os companheiros que estavam cercados. Mas ele conseguiu sair correndo e gritando pelas serras para chamar a atenção dos que estavam aqui embaixo. Só que nesse momento era saindo tiro dos 2 lados, chuva de bala aqui dentro da grota. E Lampião debaixo da barraca sem entender o que estava acontecendo, porque ele nunca imaginou de ser emboscado nesse local. E quem ele estava esperando era Curisco. E Curisco, por ser um amigo, né, direito do Lampião, ele não ia chegar assim, atacando. Foi quando ele resolveu sair despreparado debaixo da sua barraca e foi o primeiro a ser alvejado dos que estavam aqui dentro da grota. Segundo a Sila, ele ficou caído na frente dessa pedra, né? Quando ele, ao arrodear, que ficou atrás da pedra, a barraca dele, então ele foi acertado na frente da pedra. Ela disse que quando ele caiu, que todos viram que ele estava atingido e da forma que ele caiu sem se mexer, já sabia que ele estava morto. No momento, para eles, é como a casa tivesse caído. Então, todos despreparados realmente, então não tiveram nenhuma ação de revidar.
Então, no momento, era como se fosse Deus, cada um por si e Deus por todos. Então, o que passou pela cabeça deles foi de fugir, escapar aqui das balas, né? Fugir e sair com vida. Então, o José Panta de Godoy, que foi o soldado que ficou com o grupo do aspirante na região esquerda, também confirmou a versão da Sila, que realmente foi muito tiro, e quando tudo silenciou, que eles desceram para a grota, Lampião estava caído na frente da pedra, e daí para eles foi um motivo de comemoração, porque realmente tinha conseguido matar o rei do cangaço. Daí foi quando eles perceberam que a Maria Bonita estava caída nessa direção. Ela estava caída, estava imóvel, mas estava lúcida, que ela só estava baleada próxima à virilha e no ombro. Então, segundo José Panta de Godoy, em entrevista no ano de 1992, que ele foi para a Globo, e daí ele deu entrevista para o Globo Repórter. Ele falou que ao se aproximar da Maria, ela começou a suplicar, falou da filha, que não queria morrer naquele momento, que tinha uma filha para criar. Então, daí ele disse que o aspirante gritou para ele que não era para atirar nela, que queria que ele decapitasse ela viva. Então, ele disse que no momento falou para ela que nada poderia fazer por ela, já que ela fazia parte do pacote. Puxou ela pelos cabelos, segundo ele em entrevista, centralizou a cabeça dela numa pedra, puxou o facão dele, segundo ele, disse que era um facão famoso, da marca Jacaré, que a marca estava no auge na época. Ele disse que na primeira, ele falou que na primeira não conseguiu decapitar ela, mas na segunda conseguiu decapitar ela viva. E o repórter perguntou, qual foi a sua sensação? Ele falou que sensação nenhuma, porque na época era comum, era normal, eles praticaram aquele ato de decapitação. Era mesmo que estava decapitando um bode no momento. Daí foi quando eles tiveram a ideia de decapitar os demais que estavam mortos, porque tinha que levar uma prova viva que tinha matado o rei do cangaço. E não tinha como levar esses corpos. E a cabeça de Lampião estava a prêmio no valor de 50 mil contos de réis dado pelo governador da Bahia, o Landolfo Alves. Daí foi quando eles tiveram a ideia de pegar essas 11 cabeças, colocarem dentro de uma lata com querosene e cal, segundo eles, achavam que esse cal e esse querosene ia ajudar na conservação dessas cabeças, e levar até a cidade de Piranhas. E lá foi onde aconteceu a primeira exposição dessas cabeças, que foram na escadaria do Palácio Dom Pedro II, atual Prefeitura Municipal da cidade. Hoje essa escadaria se encontra na lateral, mas na época ela era frontal. São as mesmas escadarias, porém, posições diferentes, tá? Então, não terminou por aí a exposição dessas cabeças, porque para eles era troféu. Tinha que mostrar para a região nordestina que realmente eles tinham conseguido matar o rei do cangaço. Então, algumas cidades não aceitaram essa exposição, que deram como um torneio macabro, por conta da situação das cabeças, que já estavam em situação difícil de decomposição. Então, eles expõem em algumas cidades do estado de Alagoas, inclusive Maceió, a capital. Depois trouxeram para cá, para Sergipe, e daqui de Sergipe levaram para a Bahia. E o paradeiro dessas 11 cabeças foram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, onde elas ficaram há 30 a 31 anos, exposta para uma pesquisa baseada na teoria de Lombroso, que era um psiquiatra. Só que em 69, por ordem do governador da Bahia, essas cabeças foram liberadas e foram enterradas em um cemitério mesmo lá em Salvador, por nome Quinta dos Lázaros, e se manteram em silêncio, para que esse cemitério não se tornasse monumento. Quando foi no ano de 2002, a Expedita Ferreira, ela soube do paradeiro dos crânios dos pais. Então, ela entrou com ação na justiça e conseguiu resgatar os crânios dos pais e trouxe para Aracaju. Só que até hoje, a Expedita é muito reservada. Ela não fala nada a respeito desses crânios. Se ela enterrou ou se encontra guardado em algum local com ela. Então, a gente fala que o cangaço não iniciou com Lampião, que não foi Lampião que deu origem ao cangaço, e nem também terminou após o assassinato de Lampião. Corisco não estava no local, né, com seu grupo, então permaneceu com seu grupo. Com o ano da morte de Lampião, ele sofreu uma emboscada. Daí ele teve seus 2 braços atingidos e ficou com sequelas, ficou impossibilitado de manusear armas. Daí Dadá entrou em ação. Dadá ainda passou 2 meses na chefia, comandando o grupo, o bando. Só que o machismo falava mais alto, ninguém queria atender a ordem de mulher. Então, por falta de liderança, foi enfraquecendo o movimento. Corisco se viu sem saída, abandonou o movimento do cangaço e foi morar em Barra do Mende. Então, ele só fez abandonar, mas ele não se entregou. Ele estava como cangaceiro, né, sem se entregar, e que tinha feito parte do grupo de Lampião. Então, aí o José Rufino descobriu o paradeiro de Lampião. Ele tinha uma sede imensa de assassinar
descobriu o paradeiro de Corisco. Então ele tinha uma sede imensa de assassinar o Corisco, por ser o chefe policial da Bahia, e ele se encontrava em Barra do Mende, que fazia parte da Bahia. Ele foi até a Barra do Mende, o José Rufino, no dia 25 de maio de 1940, assassinou o Corisco. Dadá, tentando proteger o Corisco, ela foi atingida no pé, e por conta desse ferimento, ela teve que amputar sua perna, cumpriu 6 anos de sentença. Após a sentença, ela levou a vida dela normal. Então, ela voltou a costurar, que era uma grande costureira dentro do cangaço, casou-se com um pintor de parede por nome de Alcides, e a Dadá só veio a falecer por morte natural no ano de 1994, aos 78 anos de idade, em Salvador. E no dia 25 de maio de 1940, o Corisco só tinha apenas 32 anos de idade. A turma de Lampião eram pessoas tudo jovens. O mais velho era o Luiz Pedro, segundo a história, ele só tinha apenas 44 anos. A Maria Bonita tinha 27, Lampião tinha 40, quando foram assassinados. Então, segundo os livros, né, o cangaço no Nordeste só pôs fim literalmente em 40, após o assassinato de Corisco. Ele não estava mais atuando, mas como eu falei, ele estava como cangaceiro sem se entregar, tá? Eu gosto de finalizar as minhas palavras fazendo uma pequena reflexão em uma das músicas do Gonzagão, por nome Lampião Falou, onde o Gonzagão discorda com o fim do cangaço após a morte de Corisco em 40. Um trechinho da música diz que Sergipe Fazenda Gico, meus crimes se terminaram, o criminoso era eu e os santinhos me mataram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua de gravata e jaquetão, sem usar o chapéu de couro, sem um bacamarte na mão, e matando muito mais, tá cheio de lampião. Onde o Gonzagão fala que o cangaço continua, porém maquiado com troca de vestimentas, onde o gibão de couro hoje é o terno e a gravata, o chapéu de couro são os géus, e as bacamartes, que eram as armas da época, hoje são as canetas, que talvez matem muito mais. E, gente, você pode apreciar pedra em homenagem ao Lampião, placa de 60 anos de comemoração de sua morte, de aniversário de sua morte, que tem as cruzes, lugar histórico do Museu a Céu Aberto, para você conhecer sua visita aqui em Sergipe. Ó, gente, aí aqui você pode, ó, tinha toda a estrutura. Vocês podem ver aqui, ó, que tinha toda a estrutura, que era para os banhistas vir ficar ali no bar, ó, dentro do quiosque, molhado. Mas o rio subiu e foi tudo alagado. Então hoje em dia a gente desce aqui, ó, nas escadas e pode tomar banho no Velho Chico. Gente, muito obrigado por assistirem mais um Eu Vou com Greg e viajarem pela verdadeira rota do cangaço comigo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história e de vivenciar essa experiência tão rica, e venham visitar
o nosso Alagoas e Sergipe, porque é uma experiência muito rica. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário e me manda qualquer pergunta que você tiver sobre aqui, sobre visitar Piranhas, o Rio São Francisco. Será um prazer atender vocês, responder e tirar suas dúvidas. Me chama lá no Instagram também, @euvocomgreg, e vem junto passear comigo, porque você já sabe que viajar junto é muito melhor!